Às vezes a gente diz que as crianças são o futuro da igreja, né? Elas fazem parte. Tanto que estamos até discutindo aí, em relação à questão dos grupos de convívio, de nós criarmos um grupo de convívio para os adolescentes. E aí vai começar meio híbrido, assim, virtual, né? E aqueles que já possuem seus 12 anos aí já vão começar a participar, 9, 10, 11, 12 anos, a participar desse grupo de convívio também. Pensamos, como essa criançada também está acostumada com a tecnologia, vamos iniciar talvez ele meio virtual, início para provocar, para que eles convidem outros coleguinhas e depois a gente parte para o presencial. Mas é uma forma também de nós envolvermos eles, né? Abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 2 e no verso de número 8. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 8. O livro de Apocalipse, embora ele seja o livro da revelação, ele nem deve ser um livro que assusta, não deveria ser. Apocalipse muitas vezes nos traz uma ideia de terror, de pavor, de fim do mundo. Só que, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender que a Bíblia tem cenários que ela narra da criação até o final dos tempos. Então, quando a gente olha para Gênesis, por exemplo, a gente está vendo todo o começo de tudo, a criação de tudo, o início de todas as coisas. E no próprio livro de Gênesis nós vamos ver a queda do homem. Então, criação e queda necessitam de um restabelecimento. Na verdade, não necessita, porque eu já disse aqui que se Deus, em algum momento, olhasse para a humanidade e dissesse: todos estão condenados e eu não quero salvar ninguém, mesmo assim Deus continuaria justo, porque nós herdamos o pecado do primeiro Adão. O segundo Adão foi Cristo, ou seja, como Adão, como uma figura, uma tipologia de Cristo, um homem perfeito, e apenas 3 pessoas na face da terra puderam experimentar a humanidade perfeita, da forma como Deus planejou, da forma como Deus arquitetou: Adão, Eva e o próprio Cristo. Então, ontem nós estávamos aqui com o Integra, e até falei dos pontos da fé, da nossa confissão de fé, e um deles é crer, um conjunto de verdades que nós cremos no nascimento virginal de Jesus. E isso é fundamental para entender que Cristo não foi gerado, não herdou na concepção, o pecado que veio de Adão. Ou seja, Cristo foi impecável, ele não pecou. Então, quando nós olhamos para Gênesis, criação, queda do homem, a redenção por intermédio da vinda de Cristo, o Verbo que se fez carne, Deus encarnado, o próprio Deus veio à terra, o próprio Deus sai do seu lugar. O texto de Filipenses vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, ou seja, se colocou no lugar do homem, se fez homem. Falei ontem também que Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, isso é um mistério. Ele encarnou, ou seja, foi gerado no ventre de uma mulher, mas não perdeu os seus atributos. Ele se submeteu à forma de servo, ou seja, de homem. É mistério. Imagine Deus dentro de um corpo físico. Que Deus é esse? Que pode se materializar.
A história da humanidade, que fala dos panteões, dos deuses, sempre vai falar titãs, né, das guerras dos deuses, sempre vai colocar os deuses em lugares em que eles são inalcançáveis, ou seja, são inatingíveis. E o Deus, Criador do universo, se submete a ser gerado no ventre de uma mulher, assumindo a forma de carne, para quê? Para que aquela criação perfeita e que foi afetada pelo pecado fosse redimida e glorificada depois, posteriormente. E aí entra Apocalipse. Então Apocalipse não é um filme de terror, Apocalipse não é um cenário apenas de destruição. Na verdade, o Apocalipse é para novas coisas, né? Nós temos o exemplo ali da cozinha. Para fazer uma nova coisa foi necessário destruir, foi necessário quebrar, foi necessário desmanchar aquilo que estava imperfeito. O mundo que nós vivemos, perfeito como foi criado por Deus, belo como foi criado por Deus, bom como foi criado por Deus, e ele vai dizer em Gênesis sempre: isso é bom. Como é bom! Terminou o primeiro dia, terminou o segundo dia, terminou o terceiro dia, o quarto, o quinto dia, é bom! Depois que ele cria o homem e a mulher, ele diz: isso é muito bom. Ou seja, tudo foi perfeito e bom, mas tudo isso foi afetado pelo pecado. Eu falei quinta-feira aqui, que tudo, absolutamente tudo que nós sofremos, todas as tristezas, todos os terrores, todas as incertezas, todas as dificuldades, tudo que há de mal nesse mundo é consequência do pecado, até mesmo a morte. Tudo tem em sua origem o pecado. Então, o processo que nos mostra de criação, queda, redenção e consumação ou glorificação, que vai findar com o Apocalipse, e que muitas vezes a gente olha para o texto e não entende, e acha que está falando apenas do final dos tempos, do fim do mundo. Na verdade, é o recomeço daquilo que Deus planejou lá no início. Lá em Gênesis, ou melhor, antes mesmo da queda do homem. Para quê? Para o louvor da sua glória. Você e eu fomos criados para o louvor da sua glória. Amém. Aleluia! E agora, irmãos, nós já vimos aqui a carta à primeira igreja, né, de Éfeso. Eu quero ler o texto da segunda carta, que é a igreja de Esmirna. O texto diz assim, versículo 8: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha que coisa maravilhosa esta carta, uma das 7 cartas às igrejas da Ásia, é o próprio Jesus falando, e nós vamos ver que a maioria das cartas, das 7, 5 Jesus vai elogiar, mas vai também dizer
uma frasezinha que deve doer. Tenho, porém, contra ti. Nós vimos semana passada, continuando a mensagem da semana que antecedeu, sobre a questão do amor, e o quanto o Senhor cobrava da igreja de Éfeso, uma igreja zelosa, trabalhadora, que tinha uma doutrina, mas que tinha perdido Jesus na caminhada. Uma igreja que tinha se esquecido daquilo que realmente é o mais importante dentro desse processo que nós estamos aqui. Irmãos, talvez você possa até se escandalizar com o que eu vou dizer aqui. Jesus não está preocupado com o aumento desta igreja. Jesus não está preocupado em que essa igreja daqui um dia ficará pequena, nós precisaremos mudar para outro prédio. Isso não está na agenda de Cristo. Sabe com o que o Senhor se preocupa? É que com as pessoas que aqui estão, desenvolvam um caráter de Jesus e sejam parecidas com Jesus. Jesus olha diante de um sermão duro, onde todo mundo estava indo embora, porque Jesus disse: olha, quem não come do meu corpo e quem não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Era uma mensagem dura. Jesus estava dizendo para eles, para os judeus que se orgulhavam de dizer que eram filhos de Abraão, Jesus está dizendo: das pedras eu posso, o Pai pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, vocês têm um orgulho nacionalista que não serve para absolutamente nada. Porque quem não comer do meu corpo, claro, era uma metáfora, Jesus não estava incentivando o canibalismo, coisa nenhuma. Ele estava dizendo: olha, tem que ter parte comigo, tem que sofrer as minhas aflições, tem que me seguir, tem que pagar o preço pelo discipulado. Ou seja, o custo do discipulado é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E a multidão: poxa, que dura essa mensagem. Ó, todo mundo, como é que a gente diz? Picou a mula. Vazou. Jesus olha para os 12 e diz: a porta, como é que é? Da casa é serventia. Querem ir embora também? Querem seguir o rumo dos outros? Ficou só os 12, irmãos. Ficou apenas os 12. Para que aqueles 12, que depois viram 11, depois voltam a ser 12, né? Judas se enforca, e depois elegem Matias para substituí-lo, e depois vem o 13º, que é Paulo, apóstolo dos gentios, para que a partir de um grupo com o caráter de Cristo, com Cristo formado neles, aí sim as pessoas seriam alcançadas pela verdadeira mensagem do Evangelho. Era isso. Então Jesus não estava preocupado com a multidão. Jesus sabia que boa parte daquela multidão queria comida, boa parte daquela multidão queria sanar os seus problemas imediatos, as dores imediatas. E muitas vezes nós temos igrejas abarrotadas. Por quê? Porque as pessoas querem sanar os seus problemas imediatos. Mas fala em cortar o pecado, fala em se voltar a Cristo, fala em pagar o preço do discipulado. Aí não, pastor, sabe que eu acho que isso não é para mim. Eu acho que não é o meu. Não é. Isso é muito pesado. Isso é muito doloroso. Justamente porque vivemos um período em que as pessoas querem apenas resolver as suas dores imediatas. Ai, está doendo a cabeça. Toma lá um remedinho para dor de cabeça. Mas o porquê dessa dor de cabeça? O porquê dessa dor de cabeça? N motivos, N possibilidades. Mas aí nós só atacamos a dor imediata. Não curamos, não investigamos, não arrancamos a raiz, não mexer dói. Claro que dói. E Jesus está olhando para uma igreja, que era a igreja de Esmirna, que ele elogia o sofrimento desta igreja, tá? E é algo muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, porque esta igreja é um modelo
de como ser fiel até a morte, irmãos. Porque, eu já falei aqui em outro momento, que o mundo aí fora tem uma visão do que é sucesso. O que é sucesso? Se você for para qualquer lugar aí, conversar com empresários, conversar com pessoas que estão no mundo dos negócios, ou pessoas da sociedade, eles vão ter um conceito do que é sucesso. O que é sucesso? Cada um vai definir um conceito específico do que realmente é sucesso. Sucesso, biblicamente falando, é ser fiel até a morte. Não há outro sucesso que um cristão deva buscar que não seja ser fiel até a morte. Porque nada vai adiantar. Tuas boas obras, teu tempo gasto em discipulado, teu tempo gasto em encontro com Deus, em curso que você fez, em viagens que você fez, em momentos que você perdeu o sono, se você não for fiel até a morte. E esse é o grande problema do evangelho que nós estamos vivendo hoje. Um evangelho fútil, que não é evangelho, né? Mas um racionalismo, né? Um hedonismo, ou seja, é o homem no centro, é o homem que é o foco, é o homem que deve ter as atenções. Deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Eu não estou dizendo que vocês não são importantes, pelo contrário. Para mim, cada um de vocês, dos irmãos que não estão aqui, daqueles que estão assistindo pela internet, que fazem parte da palavra da vida, são importantes e possuem a mesma importância para mim. Mas o que eu quero dizer é que o que nós fazemos aqui, o motivo de nós estarmos reunidos aqui, não somos nós, é Cristo. O principal motivo não é para agradar um ao outro. E nós temos que amar, suportar, exortar, consolar, edificar uns aos outros. Sim, faz parte, são as implicações do Evangelho que eu falei domingo passado. Mas o motivo de nós estarmos aqui é por causa de Jesus. É Ele. É Ele. Não há outro motivo. Então, pouco importa se a igreja do lado está mais cheia. Pouco importa se a igreja do lado está em evidência. Pouco importa se o teu vizinho tem um carro mais novo que o teu. Pouco importa se a casa dele é mais bonita que a tua. Isto não é padrão de sucesso. Uma igreja cheia, uma igreja lotada, uma casa nova, um carro zero, uma empresa no seu nome, não é padrão de sucesso. O padrão de sucesso para aquele que foi alcançado pelo Evangelho é ser fiel até a morte. Esse é o padrão. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. Porque de nada adianta nós vivemos aqui 70, 80, 90 anos, granjearmos, conquistarmos, avançarmos, deixarmos fortuna para os filhos, se nós não formos fiéis até a morte. E é possível ser fiel até a morte? No mundo relativista? No mundo tão materialista? No mundo tão cheio de pessoas que se inverteu tudo, né? Porque o valor que é dado não é pelo que a pessoa é, mas pelo que a pessoa tem. Pelo que a pessoa tem. Tiago já falava isso há quase 2000 anos atrás, dizendo o seguinte: olha, se chegar alguém na tua sinagoga, na tua igreja, na tua reunião, alguém mais importante, tu colocar, né, o homem mais simples para trás, para deixar o homem importante na frente, né, dando os melhores lugares para aqueles que aos olhos dos homens eram mais importantes. Que religião é essa? Que fé é essa? Que importância é essa? Que valor é esse? Porque, irmãos,
Nós olhando para esta igreja, que o seu nome é Esmirna, Esmirna vem de mirra, que era uma igreja, mirra poderia ser perfume, mirra poderia ser erva amarga, né? Então, até erva amarga era um bom nome para uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava sendo massacrada, uma igreja que estava em uma cidade rica, era uma igreja pobre em uma cidade rica. E esta era a igreja de Esmirna. Em Esmirna havia uma concorrência muito grande com Éfeso, a cidade que nós vimos na mensagem anterior. Se em Éfeso havia um templo para Diana, em Esmirna havia um templo para Zeus, para Apolo, também para Afrodite. Os deuses gregos eram adorados. Então, esta cidade aqui, de Esmirna, se você realizar aí, eu tenho um sonho um dia de fazer essa rota dessas 7 igrejas, essa é uma das únicas cidades que realmente ainda existe uma grande população lá. Fica na Turquia, né? E tem algo em torno aí de 250 mil habitantes. Era uma cidade rica, era uma cidade próspera, mas a igreja era pobre. O evangelho não atraía ricos. O evangelho não atraía pessoas de posses. O evangelho não atraía abastados. Por isso que Jesus vai dizer, e disse em um dos seus ensinamentos, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não estava fazendo uma metáfora do nada. Porque naquela época, assim como hoje, os homens eram materialistas. Os homens eram muito materialistas. E como não há nada de novo debaixo do sol, 2000 anos depois, o que nós somos? Materialistas. Vivemos a mesma coisa. Por isso que Salomão disse, olha, é tudo correr atrás do vento. É tudo correr atrás do vento. Não muda, irmãos. Não muda, passam os tempos, passam os anos, passam as eras, passam as culturas, passam os impérios, mas o coração do homem continua inclinado para o quê? Para a independência de Deus, porque dinheiro é independência, poder é independência. Não é assim? Quando nós somos jovens e queremos sair da casa dos pais, qual é a primeira coisa que queremos fazer? Procurar um emprego, queremos ser independentes. Não queremos mais estar debaixo, né, daquela proteção, daquele teto. Queremos sair, queremos o nosso dinheiro, queremos ter a nossa vida. Então, o dinheiro tem isso, ele dá poder, ele gera independência. Por isso que Jesus vai comparar a servir a outro Senhor, não com Deus qualquer, poderia ser qualquer outro Deus, mas sabe como ele compara? A Mamon, ao Deus do dinheiro. Ele vai dizer, ninguém pode servir a 2 senhores, há de agradar a um e odiar a outro. Porque o dinheiro nos dá independência. Independência nos torna o quê? Autossuficientes. Não dependemos mais de Deus, é na força do braço. Eu tenho, eu faço, eu aconteço, eu vou, eu mando, eu digo para vir, eu digo para comprar, é na força do braço. Nos tornamos independentes. Mas esta era uma igreja pobre. Não tinha. Era uma igreja perseguida, era uma igreja que fugia, era uma igreja que se escondia. Outra coisa que chama a atenção desta igreja é que esta igreja enfrentava a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Para vocês terem uma ideia, irmãos, essa cidade de Esmirna era uma colônia grega, e aí vocês vão entender por que Jesus está falando desses textos aqui. Ela era rica, a igreja era pobre. A cidade tinha sido destruída. No ano 1000 a.C., ela foi fundada como uma colônia, né? Uma colônia e depois se torna uma colônia grega. E daí no ano de 200 a.C., ela foi, ou melhor, no ano 600 a.C., ela foi invadida e destruída completamente.
E só 400 anos depois, 200 anos de Cristo, é que essa cidade foi reconstruída. Ou seja, é uma cidade que surge, bonita, bela, ela vira ruínas, e naquela época até os gregos conquistarem, havia um conceito bárbaro, né, de entrar, destruir, arrancar tudo que era bom, e queimar a cidade, destruir a cidade, fazer a cidade chegar ao pó. Então os homens eram loucos, né? Então até chegar Alexandre o Grande, eu disse, opa, espera um pouquinho, por que nós vamos queimar uma cidade? Vamos implantar a cultura grega lá. Vamos fazer com que essas comunidades virem comunidades gregas. Então eles pararam de destruir. Até então, vamos arrancar tudo. Basta olhar para o que os babilônios fazem com Judá. Arrancam todo o ouro, toda a prata, todo o bronze que Salomão colocou no templo. O que eles fazem? Queimam o templo, destroem os muros, deixam Jerusalém terra arrasada. Os homens faziam isso. Esmirna foi uma cidade que ressuscitou das cinzas. Então, morrer para eles era algo que estava no imaginário da cidade. E aí outra coisa que é interessante, que Cristo vai falar de fidelidade, de ser fiel, esta cidade era uma das cidades mais fiéis a Roma. Qual o império que dominava naquela época, irmãos? Roma. Depois dos gregos, vem os egípcios, depois dos egípcios, os sírios, né? Depois dos sírios tem a revolta dos macabeus, e logo em seguida nós temos os romanos dominando novamente. E aí os romanos se tornam o maior império daquela época. Esta era a cidade mais fiel ao Império Romano. Então eles sabiam que era fidelidade. Falar de fidelidade para os irmãos de Esmirna era algo que estava no dia a dia deles. E aí, outra coisa que Jesus vai falar sobre coroa. Essa cidade era uma cidade onde Jogos Olímpicos aconteciam, Jogos Atléticos aconteciam. Se nós pararmos para pensar, na época que Jesus palmilhou a terra, já havia Jogos Olímpicos. Então os homens já se reuniam, disputavam. Tanto que Paulo vai falar, olha, os atletas, o que eles fazem? Eles trabalham, eles lutam, eles se dedicam, eles treinam por uma coroa de louros, uma coroa perecível. Jesus vai dizer, olha, aquele que for fiel até a morte, receberá uma coroa. Que coroa é essa? A coroa da vida eterna. Então eles sabiam o que era a coroa. Uma coroa perecível. Os atletas lutavam por elas, pelejavam por elas, se dedicavam por elas, viviam por elas. Era uma honra, mas era uma honra que pereceria logo. Então, quando um atleta recebia uma coroa de louros em sua cabeça, uma semana depois aquilo ali já não era mais nada, estava seco, era palha. Mas Jesus está falando de uma outra vitória, de uma outra coroa, a coroa da vida. Amém? E daí, olha só, vamos fazer uma análise rápida aqui, irmãos. A partir do verso de número 8, olha só. Vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então, reviver para eles, ressuscitar para eles, era algo que eles sabiam o que era. Jesus está fazendo menção do que ele mesmo diz em Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Estive morto, mas estou vivo. Estou vivo. E isso é um ponto fundamental para que você entenda e que você relembre todos os dias. Talvez falar da ressurreição é algo que você está acostumado. Recentemente tivemos o culto de Páscoa aqui. Falar de ressurreição é algo tão natural para o cristão. Só que nós esquecemos, e eu falo e torno a repetir, nós achamos que a morte de Cristo, sim, a morte de Cristo é fundamental para a nossa fé, mas há um ponto mais fundamental ainda, que é a ressurreição de Jesus.
que é Jesus estar vivo. Nenhuma outra religião na face da terra, e nenhuma época da humanidade, pôde pleitear que o seu Deus estivesse morto e voltasse a viver, ou que o seu fundador estivesse vivo. Nenhuma religião do mundo pode reivindicar isso para si. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Chame um doutor em ciências da religião, ele vai dizer que a única religião que reivindica um Deus que morreu e reviveu, está vivo, é o cristianismo. E a ciência comprova que Jesus viveu. Opa! A ciência comprova que Jesus viveu. Ela vai chamar de Jesus histórico. Ou seja, Jesus existe. Ou melhor, existiu. Bom, se Jesus existiu, ele pode ser uma fraude ou verdade. E os evangelhos, irmãos, vão provar que milhares de pessoas viram Jesus vivo. As mulheres no túmulo, primeiro 10 discípulos, depois os 10 discípulos mais Tomé, depois os 2 discípulos ao caminho de Emaús, ou melhor, 2 discípulos ao caminho de Emaús antes, depois os 10 discípulos, depois 11 discípulos, depois 120, depois 500, todos viam. Todos, muitos discípulos viam Jesus ressuscitado, vivo. Ele está vivo. E ele está escrevendo para Esmina, dizendo: isto escreve aquele que é o primeiro e o último. Voltando àquela ideia de Gênesis, ele é o primeiro. Paulo vai dizer isso aos Colossenses: ele é o primeiro de tudo. Ele é o princípio de tudo. Nele todas as coisas existem. Nele tudo foi feito. Foi para Ele, foi para a glória dEle, foi para a exaltação dEle. É para Ele que você está aqui. É para a glória dEle que você está aqui. É para se relacionar com Ele que você está aqui. É porque Ele quer te resgatar que você está aqui. É porque Ele te ama porque você está aqui. É por isso. É por isso. E aí, olha só. Os versículos 8 e 9, primeiro e último, que foi morto e reviveu, o 9 vai dizer o seguinte: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A igreja de Esmina estava atravessando um momento de prova, um momento de tribulação, um momento de dor. A ideia de tribulação, a ideia de sufoco, de aperto, de estrangulamento. Já viveu assim? Sufocado, ansioso, como se estivesse alguém apertando o teu pescoço. A igreja de Esmina passava por tribulação. A igreja de Esmina estava sendo espremida, oprimida. Os crentes estavam sendo atacados, os crentes estavam sendo perseguidos, os crentes estavam sendo mortos. Eles estavam sendo forçados a adorar o imperador como Deus. Imaginem o imperador romano dizendo assim: vocês precisam me adorar como Deus. Era isso que incomodava Roma, porque o judaísmo não convertia ninguém, você nascia judeu ou não. Simples assim. Nenhum judeu batia na porta: ó, quer se converter ao judaísmo? Não. Era uma questão nacionalista. Tu era judeu, não era. Ponto. Aí o cristianismo, isso não incomodava os romanos. O que os romanos tinham nojo dos judeus? Eles consideravam os judeus como uma classe inferior. Tinham nojo. Os
os governadores romanos, todos aqueles que tiveram pela Palestina, pela Galileia, para eles estar ali era como se fosse um posto rebaixado. Pilatos, por que Pilatos lava as mãos? Ele não queria, a vontade dele era sair dali. Ele não queria incomodação, não queria que Roma soubesse que havia rebelião, que havia barulho, que havia descontentamento. Quanto mais isso chegava em Roma, mais aquele homem permaneceria ali. Então, qual era a ideia de Pilatos? Era fugir dali. Ele queria ser promovido para outro lugar. A Palestina era o fim do posto para um oficial romano. Era o fim. Só que daí o cristianismo começa a converter as pessoas, começa a converter os judeus, começa a converter os gentios, começa a converter centurião, começa a converter o oficial de Roma. E aí os romanos começam a se sentir incomodados, porque agora o Deus que está sendo adorado não é o imperador. Então essa igreja sofria perseguição. Para vocês terem uma ideia, irmãos, de uma única vez, 1.200 crentes foram mortos, lançados de um alto de um monte em Esmirna. Então essa igreja sabia o que era perseguição. Essa igreja sabia o que era perseguição. E escute bem o que eu vou falar para vocês. A igreja brasileira nunca sofreu perseguição. Nós não sabemos o que é perseguição. Nós não sabemos o que é ser perseguidos. Nós não sabemos o que é ter pedacinhos da Bíblia guardado no bolso e pessoas intercedendo para que soldados, como acontece em países do Oriente, para que soldados da China, da Coreia do Norte, não peguem e a pessoa seja presa, ou aquela porção mínima da Escritura seja retirada deles. Nós não sabemos o que é perseguição. Nós não temos ideia do que é ser perseguidos. E essa igreja essa igreja sofria. Essa igreja, ela era obrigada a chamar César de Senhor. E aqueles que não se inclinavam, aqueles que permaneciam, aqueles que eram fiéis, aqueles que não se dobravam, estavam sujeitos à morte. Vivemos um evangelho que te convida todo dia a se dobrar, a se curvar para o dinheiro, para aquilo que a sociedade determina, para aquilo que a sociedade dita que é bom, que você deve seguir, que você deve viver. E toda vez que você abre concessões em sua vida, toda vez que você se modela esse mundo, toda vez que você se curva esse mundo, você está, na verdade, não se curvando apenas ao mundo, mas está rejeitando o próprio Cristo no teu coração. Então, nós vivemos um período, não de perseguição, mas vivemos um período muito delicado, porque em muitos lugares, onde Cristo deveria ser adorado, onde Cristo deveria ser exaltado, quem está sendo exaltado hoje é o homem, é a sociedade, é a cultura, são os valores humanos, são os preceitos humanos, são os ideais humanos, são as ideologias humanas. Mas há um convite, um desafio para você nesta noite: ser fiel até a morte. Amém? Segundo lugar, que esse texto que nós acabamos de ler, do versículo 9, diz, primeiro fala de tribulação, depois vai falar de pobreza. Jesus diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Olha que coisa impressionante. Eu conheço a tua pobreza, mas tu é rico. Esta era uma cidade, irmãos, onde a riqueza tomava conta. Os crentes eram procedentes de classes pobres. Muitos deles eram escravos. Os primeiros cristãos sabiam que era pobreza absoluta. Por que vocês acham que havia multidão seguindo Jesus quando ele multiplicava pães e peixes? Porque aquele povo era esmagado. Aquele povo vendia almoço para poder jantar. Aquele povo sofria.
aquele povo pagava altas taxas de impostos para Roma. Então o cristianismo não teve sucesso entre os ricos até o ano 313 depois de Cristo. Os primeiros quase 300 anos de cristianismo, o sucesso dele foi entre os pobres. E aí, na cabeça de um futuro imperador romano, Constantino, lá em 313 depois de Cristo, ele cessa as perseguições, ele emite um chamado Edito de Milão, 313 depois de Cristo, dando liberdade ao culto. Mas até lá, até 313, muitos cristãos morreram. Muitos foram jogados na arena, no circo de Nero. Muitos foram devorados por leões. Muitos cristãos foram queimados vivos como tochas. Não havia um poste como aquele ali iluminando. Sabe como é que eles iluminavam as ruas de Roma? Com cristãos embebecidos em óleo e queimados vivos para iluminar e fazer deste circo romano uma festa. Morreram. Foram fiéis até a morte. Talvez não tiveram luxo, talvez não tiveram as oportunidades que nós tivemos, mas uma coisa é certa: esses homens e mulheres possuem hoje a coroa da vida. E aí, irmãos, nós precisamos, nos dias em que nós estamos vivendo, ter uma visão desromantizada da vida. É isso mesmo. Ter uma visão desromantizada da vida. Mas pastor, você não disse que tudo vai melhorar? Sim, vai melhorar. Mas para melhorar tem que piorar. Para nós chegarmos em novos céus e nova terra, algumas coisas precisam ser consertadas. Algumas coisas precisam ser ajustadas. O pecado tem que ser vencido, a morte tem que ser vencida. Claro que Jesus já venceu a morte, agora cabe a mim e a você ser fiel até a morte. Então, irmãos, esta igreja é uma igreja pobre, mas Jesus diz para ela: mas tu és rica. Como assim? Imagine os irmãos de Esmirna partindo pedacinhos de pão. Imagine os irmãos de Esmirna tendo pouco para comer. Imagine os irmãos de Esmirna ouvindo: vocês são pobres, mas vocês são ricos. Mas que contraditório. Mas a riqueza que Jesus estava dizendo não é a riqueza deste mundo. A riqueza que Jesus estava apontando não eram os bens materiais. A riqueza que Jesus estava apontando não era uma dispensa farta. A riqueza que Jesus estava apontando para esta igreja, que igual Filadélfia, Jesus não mostra nenhum erro delas, mas sim elogia. Jesus está dizendo: vocês são pobres, mas vocês são ricos. Porque a maior riqueza que alguém poderia possuir, que alguém pode possuir, essa igreja tinha Jesus. Diferentemente de Éfeso, que também era uma igreja boa, era uma igreja rica, uma igreja que tinha palavra, uma igreja que tinha ortodoxia, uma igreja que trabalhava, mas era uma igreja que perdeu Jesus na jornada. Esta igreja de Esmirna não, era uma igreja que tinha a coisa mais importante, o bem mais valioso, o bem mais precioso que um homem e uma mulher podem ter nessa vida: Jesus. Se você tem Jesus, você tem tudo. Quando Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me falta, dele eu não tenho falta. Davi sabia o que era mais importante. Não era o palácio, não era um reino, não era a filha de Saul, não era a isenção de impostos, não era o louvor, não era a adoração do povo, era ter intimidade e comunhão com Deus. Era ser íntimo dele, era ser conhecido dele. É isso que nós precisamos. E olhar para que a avaliação de Jesus é diferente da avaliação do mundo. Jesus estava olhando para essa igreja dizendo: vocês são pobres, mas vocês são ricos. Vocês são ricos. Vocês possuem o bem mais precioso desta terra. Vocês possuem
possuem aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que todo tesouro desse mundo não pode conquistar, porque quem com dinheiro compra, manda vir, manda fazer, manda aprender, manda soltar, mas quem tem Jesus, tem esperança para além desta vida, para além desta vida, e dinheiro nenhum do mundo pode comprar a presença de Jesus. Jesus está nas prisões, Jesus está no palácio, Jesus está com o morador de rua, Jesus está com todo aquele coração que se dobra, que se joga, que se rasga na presença dele, porque a própria palavra do Senhor diz que o coração contrito Deus não desprezará. Eu não sei as tribulações que tu passas, eu não sei as angústias, as prisões, as incertezas da tua alma, mas uma coisa eu tenho certeza e quero te alertar nessa noite, e quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Se você tem Jesus na tua casa, se você tem Jesus na tua família, se você tem Jesus na tua vida, saiba de uma coisa: você tem um bem mais valioso que um homem e uma mulher podem experimentar durante esta vida, porque este bem não termina aqui. Como diz Jesus: olha, não junteis tesouros aonde a traça, a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. Junteis tesouros onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, e nem onde o ladrão rouba, porque aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Se o teu tesouro é Jesus, saiba que você tem a coisa mais importante que você pode ter e conquistar nesta vida. Porque a avaliação de Jesus, irmãos, é diferente da avaliação do mundo. O mundo olhava para a igreja de Esmirna e dizia: vocês são pobres. Olha lá, os crentes maltrapilhos, né? Perseguidos, não tem nada. Mas eles carregavam algo que nenhum dinheiro de Esmirna poderia comprar. Eles tinham em suas vidas a esperança que nenhum morador de Esmirna tinha. Eles carregavam em suas vidas uma esperança que nenhum dinheiro da Ásia Menor poderia trazer, que era a esperança de uma vida além desta. Aleluia. E aí passamos para o versículo de número 10, que diz, não terminei 9, e diz assim: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Palavra terrível esta. Palavra terrível, sabe por quê, irmãos? Porque sinagoga de Satanás representa justamente a falsa doutrina, o falso ensino. Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: Timóteo, os últimos dias serão terríveis. Nos últimos dias, os homens sentirão em seus ouvidos comichões, coceiras, sabe? Vai incomodar. Essa palavra vai incomodar. Eles vão procurar mestres e doutores para falarem aquilo que eles querem ouvir. Porque é da nossa natureza, irmão. Nós queremos ser amaciados, queremos ser totalmente bajulados. E é tão bom ser bajulado, não é? É tão bom quando falam do nosso nome, é tão bom quando nos percebem, né? Olha, então fulano, a gente se enche, né? Parece aquele sapo boi, no dia de chuva, que ele dá aquela enchida assim, parece que ele vai voar, né? Parece que ele vai decolar, daqui a pouco ele esvazia como um balão e decola, e nós nos enchemos assim de, olha, sou eu. Sinagoga de Satanás, doutrina de demônios. Eu tenho falado, e falo, principalmente para os alunos, dizer o seguinte: quando Paulo fala de doutrina de demônios, não está falando de doutrina de demônio lá no bailão, lá na encruzilhada. Doutrina de demônios dentro de lugares que deveriam falar de doutrinas de Deus. Escute dele. Sempre que você for exaltado, toda doutrina que exalta o homem, toda doutrina que eleva o homem, toda doutrina que nos coloca no lugar de Deus, são doutrinas de demônios. A teologia da prosperidade, e não há prosperidade, irmãos.
A prosperidade é bênção. Prosperidade vem de Deus. A lei moral da colheita segundo a semeadura é bíblica. Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. A prosperidade, não só financeira, mas em todas as áreas da tua vida, vem de Deus. Mas a teologia da prosperidade, que faz de Deus um negociata, um balcão de negócios, um toma lá da cá, são doutrinas de demônios. E os homens estão aí, enchendo lugares, negociando com Deus, barganhando com Deus, doutrinas de demônios. Doutrina de demônio. Porque isso faz que o homem se relacione com Deus por interesse. Faz com que o homem se relacione com Deus buscando o seu desejo egoísta, os seus interesses, satisfazer o seu ego, satisfazer a sua carne. E sempre que a nossa carne se manifesta, ali estão as doutrinas de demônios. Versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sabe o que o Senhor estava falando para os irmãos de Esmirna? E há quem diga que eles sofreram uma perseguição literal de 10 dias. Lembrando que todas estas cartas estavam direcionadas a igrejas que existiram. Eram igrejas, eram pastoreadas. Conta a história que o pastor dessa igreja de Esmirna se chamava Policarpo, o famoso Policarpo de Esmirna, foi um pai da igreja. Então, essas igrejas existiam de verdade. Então, essa perseguição aconteceu, essa perseguição foi fato. Os irmãos foram perseguidos, foram mortos, por causa do Evangelho, por causa da verdade. E aí, o que o Senhor está falando para os irmãos de Esmirna é o seguinte: esteja pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus. Mas pastor, a salvação não é pela graça? Sim, pela graça sois salvos, mediante a fé, é dom de Deus, não vem de nós, para que ninguém se glorie. Fé na obra e na pessoa de Jesus. Ok, fato. Mas como eu vou honrar a Deus? Como eu vou engrandecer a Deus? Como eu vou glorificar a Deus? Como eu vou exaltar a Deus? Estando pronto a fazer qualquer sacrifício. Ou seja, sacrifique as tuas vontades, sacrifique a tua carne, sacrifique os teus desejos, sacrifique o teu ego, sacrifique tudo aquilo que te separa de Deus. Sacrifique aquilo que muitas vezes te impede de apresentar a Deus uma adoração perfeita. Sacrifique. É melhor viver sem aqui na terra do que viver sem a coroa na vida eterna. Sacrifique, porque você será honrado. Sacrifique as tuas vontades e os teus desejos, porque você será exaltado pelo Senhor no momento correto. E aí ele vai dizer no versículo 10 o seguinte: olha só, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Salomão vai dizer que melhor é o final das coisas do que o começo. Melhor é o final. Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverança, não é velocidade. É constância, não é intensidade. Seja perseverante, seja constante. Não largue este arado, não volte para trás, não desanime, não retroceda, não olhe para o lado, olhe para Jesus. Não te baseie em homens, não te baseie em preceitos humanos, olhe para Jesus, como diz Paulo, prossigo para o alvo, esqueça as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para a plena vocação que há em Deus. Nada vai me parar, nada vai fazer me estimular
falar, irmãos, uma coisa eu coloquei em meu coração: nada vai me parar, nada vai me segurar, nenhuma desmotivação, nenhuma seta do inferno, nenhuma seta inflamada, nada vai me segurar. Eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou anunciar, eu vou proclamar. Toma quem crer, receba quem receber. Eu vou falar do Evangelho do Senhor, eu vou avançar com 1, com 10, com 1000, eu avançarei. Ninguém vai me deter, ninguém vai me deter. Uma coisa pode me deter apenas: a morte, mas nada, absolutamente nada me deterá nesse processo de falar de Jesus. Eu estou obstinado, eu estou vocacionado, eu olho para Ele, meu alvo é Ele, meu objetivo é Ele, meu padrão é Ele, meus olhos estão para Ele, e eu convido você a ter o mesmo sentimento, eu convido você a ter a mesma motivação. Tudo é para Ele. Nós estamos aqui para formar o caráter de Jesus em cada um de nós, para que sejamos parecidos com Ele. O meu desejo é que cada um de vocês seja uma tocha viva, seja alguém amado pelo Evangelho, a ponto de ver em cada pessoa, em cada mulher, em cada homem, em cada criança, em cada adolescente, um campo missionário, alguém que precisa ouvir falar de Jesus. Esteja motivado a isso, porque a coroa que nos espera, nenhum dinheiro paga, nenhum homem compra, nenhum dinheiro desta terra pode pagar, nenhum sucesso que nós vivemos aqui, irmãos, poderá se comparar àquilo que está reservado para mim e para você. Paulo vai dizer: nenhuma momentânea tribulação que nós vivemos aqui há de ser comparada com a glória que nos espera lá. Nada pode se comparar. Aleluia. E ele vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que lutar até o fim, aquele que permanecer, aquele que perseverar, aquele que receber a coroa da justiça, aquele que receber a coroa da vitória, esse não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, a segunda morte é a separação eterna de Deus, é a separação para sempre, por toda a eternidade de Deus. Ou seja, aqueles que sofrerem o dano da segunda morte não terão uma outra chance, não terão uma outra oportunidade, não terão purgatório, não terão escape, não terão outra oportunidade para pedir: oh Deus, veja bem, eu ouvi o Evangelho, mas eu achei que era tão sério assim, achei que eu tinha tempo, achei que dava, achei que eu ainda poderia fazer alguma coisa. Não, aquele que sofrer o dano da segunda morte viverá eternamente separado de Deus, em um lugar onde a Bíblia diz que há choro e ranger de dentes, aonde não haverá mais oportunidade. Mas ainda, se você está ouvindo, ainda há oportunidade, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Ou seja, nós estamos aqui, ainda temos a oportunidade de voltarmos ao Senhor para receber a coroa da vida. A coroa da vida. A coroa da vida. Você pode ser, você pode ter a vida que for, mas a coroa da vida significa vida eterna, significa estar na presença de Deus eternamente, significa estar em um lugar onde a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, e o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Está derramando lágrima, eu sei, vai chegar um dia que o Senhor vai enxugar todas elas. Todas elas serão enxugadas. Todas elas serão enxugadas. Não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver velhice, não vai haver sofrimento, não vai haver nada, absolutamente nada que é consequência do pecado. Nada. Nós estaremos para sempre com Ele, adorando, exaltando, glorificando a Ele. E o que nós fazemos aqui como igreja, como culto, é um prelúdio, é um ensaio, é algo que antecede, uma antessala daquilo que nós faremos na presença dEle por toda a eternidade. Eu te convido a ficar de pé nesse momento.
E convido a você que deseja ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Tinha um cântico antigo, nem sei se era da harpa, mas assim: serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para cumprir, há uma vitória para alcançar. Em cada dia do meu viver, serei fiel. Quem quer ser fiel aqui nessa noite? Quem quer ser fiel aqui nessa noite? Quem quer ser fiel aqui nessa noite? Ser fiel até a morte. Não importa o que acontecer, não importa as lutas que vierem, não importa as dificuldades que se submeterem a ti, você será fiel até a morte, porque há uma coroa da vida te esperando, há uma coroa de vitória te esperando, há uma coroa da eternidade te esperando, há uma coroa para por vir te esperando, meu irmão e minha irmã. Permaneça, continue, seja fiel ao Senhor. Se você desejar dobrar os seus joelhos, se você desejar vir até aqui à frente, faça como você desejar. Mas eu quero orar por todos aqueles que querem ser fiel. Precisamos voltar em nós à fidelidade do Senhor. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Ele permanece fiel. A palavra de Deus diz que, todavia, mesmo que eu e você sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Permaneça fiel. Coloque isso no seu coração. Saia daqui nessa noite dizendo: eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel, Senhor. Se você não foi fiel até aqui, não tem problema. Não tem problema. Deus é Deus de novas oportunidades. Deus é Deus de recomeços. Deus é Deus que reconstrói, refaz pactos, alianças. Então você vai dizer: pastor, eu não oro, eu não jejuo, eu sou pecador, eu não confio, eu estou desesperançado, eu estou aflito, eu estou angustiado, eu não creio, eu não sei mais o que fazer. Mas não importa, começa agora, começa hoje a ser fiel. Coloca o propósito de hoje ser fiel ao Senhor, e a partir de hoje você viver em fidelidade a fidelidade. Começa a partir de agora, comece a orar, comece a pedir para o Senhor para que você seja fiel, comece a clamar, comece a interceder neste momento. E depois eu quero orar por aqueles que estão enfermos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra nos anima, a tua palavra nos traz força, a tua palavra nos traz ânimo, a tua palavra revigora ossos que estão secos, a tua palavra, Senhor, é um bálsamo para as nossas vidas, a tua palavra, Senhor, nos refrigera a alma. Senhor, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra nos cura, a tua palavra nos reanima, Senhor. A tua palavra é vida. Como é bom, Senhor, receber vida da tua parte. Como é bom sentir a tua presença, Senhor. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom te adorar, Senhor. E a minha oração nesse momento, Pai, que nós sejamos fiéis até a morte. Renova a tua igreja, dá esperança, dá ânimo, dá alegria do teu Espírito Santo nesta noite. Traz renovo para aquele que está desesperançado, Senhor. Traz alegria para aquele que está triste. Traz esperança, Senhor. Traz ânimo novo, Pai. Renova as forças, renova a alegria, renova a esperança, renova o ânimo. Enche com o teu Espírito Santo o teu povo nesta noite, Pai. Para que nós possamos te louvar, para que nós possamos agradecer, para que nós possamos cumprir com a nossa tarefa na terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, reclamamos, intercedemos, suplicamos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Tu conheces as aflições, as angústias, as necessidades
necessidades, Pai. Em nome de Jesus, olha para o coração dos teus filhos aqui que estão clamando, que estão intercedendo, que estão te buscando. Tu conheces as angústias, as aflições, tu conheces aonde, Senhor, preciso da tua intervenção. E eu clamo nesta noite, eu intercedo nesta noite, eu te suplico, Pai. Olha para os teus filhos que aqui estão, olha para as tuas filhas que aqui estão. Pai, concede aquilo que o coração tanto almeja. Clama, intercede, que a tua mão de provisão venha nesta noite, que a tua intervenção divina venha nesta noite, que nós possamos, Pai, viver um novo tempo, que nós possamos viver um novo momento contigo. Em nome de Jesus eu creio, em nome de Jesus eu suplico nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, renova a tua igreja, transforma a tua igreja, enche a tua igreja, traz esperança para a tua igreja, traz alegria para a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos ser como Esmirna, mesmo que sejamos pobres, mesmo que não tenhamos tudo, mesmo que não tenhamos aquilo que desejamos, nós sabemos que somos ricos, porque temos a Ti, Jesus, temos a Ti, Jesus, temos a Ti, aleluia. Vem aqui na frente, eu quero orar por você nesse momento. Em nome de Jesus. Os irmãos permanecerem no banco, estão suas mãos para cá. Vamos orar. Se tem pessoas enfermas, podem vir. Não fique com medo, não fique com vergonha. Faz parte do nosso, da nossa fé. A palavra de Deus diz, há alguém entre vós doente, chame os presbíteros, eles vão ungir, não que o óleo faça alguma coisa, mas a palavra diz que é a oração do justo que salva o enfermo. Então estenda sua mão para cá, me ajude em oração nesse momento, interceda para os irmãos que estão aqui à frente, seja a enfermidade que for, seja a dor que eles estejam sofrendo, seja o problema que eles estejam aqui passando. Deus é poderoso para nesta noite curar. Então comece a clamar, Pai, em nome de Jesus. Eu intercedo, Senhor, nesse momento. Clamo, Pai, a Tua palavra me autoriza, a Tua palavra nos ordena, Senhor, que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que toda enfermidade será repreendida nesta noite. Eu creio, Senhor, que toda dor será repreendida nesta noite. Eu creio que testemunhos serão contados aqui, Senhor, de curas, de transformações, de milagres que Tu estarás operando nesta noite. Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Somos uma igreja que crê no poder do Teu Espírito Santo. Sim, Espírito Santo de Deus, começa a transformar, começa a curar, começa a restabelecer, começa, Senhor, a trazer vida, começa a transformar as vidas nesta noite, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo haja, que o Teu Espírito Santo opere, que o Teu Espírito Santo se manifeste, Senhor, trazendo cura, trazendo alegria, trazendo restauração, trazendo renovo, Senhor, do corpo, da alma, do espírito, Senhor. Em nome de Jesus eu creio. Em nome de Jesus eu intercedo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, pela autoridade da Tua palavra, Senhor, nós cremos no Teu poder. Intercedemos pelos irmãos que estão aqui na frente, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão intercedendo com parentes, com familiares, aqueles que necessitam da Tua mão de poder nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio. Em nome de Jesus, Pai, nós nos posicionamos como igreja, nós nos levantamos como Teu povo, como Teu corpo, e clamamos, Pai, pela Tua mão de poder
Santo, nesta noite, Senhor, creio nos testemunhos, Senhor, que serão contados, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja engrandecido neste lugar, Senhor. Nós cremos em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.